Então, nós temos que vos falar neste 16 de maio de 2019, alguma reflexão sobre a Maria Negra de Aparecida, chamada de Aparecida. É uma tradição católica romana a partir do século IV ou V, fazer imagens e adorar imagens de Maria. Maria de Nazaré, Mãe de Deus, Mãe de Jesus. No Brasil surgiu aí pelos séculos passados, os últimos 3, 4 séculos atrás, um culto a uma imagem de Maria Negra. O filme que eu assisti, de origem católica, explica que essa Maria Negra era uma imagem de Maria branca achada num rio, suja de lama, na hora em que um senhor de pescadores, na época imperial, queria castigar aqueles pescadores por não terem pescado o suficiente a cota nas suas terras. E aí, para não sofrerem, aquele senhor lá das terras de São Paulo, quando viu esta imagem pescada, teve misericórdia dos trabalhadores e não os castigaram. Já li também uma monografia de uma especialista universitária que diz que essa imagem, que era negra por causa da lama, foi lavada e colocada perto de um fogão de lenha e ficou preta. Sabe-se também que depois alguém adentrou a catedral e quebrou a imagem em pedaços. É o que eu sei mais de conhecimento sobre este mito da Maria Negra de São Paulo, ou Maria Aparecida, que primeiro, antes de ser Aparecida, foi desaparecida no rio e na lama. Bom, esse mito cresceu no Brasil com uma basílica e com o reconhecimento de papas, e hoje se espalhou e está se espalhando pelas paróquias do Brasil. Mas vamos analisar isso com bom senso. Todo respeito aos irmãos católicos, muito amor que eu falo essas verdades. O culto aos santos e a imagem dos santos no catolicismo romano tem séculos. Eu queria só chamar a atenção sobre o aspecto. O santo, ele tem osso e ele tem sepultura. Só tem 2 seres espirituais que não tem osso nem sepultura. De morto, eu digo. Um é Jesus. Jesus, ele não tem sepultura porque ele ressuscitou. E uns dizem, católicos dizem que a sepultura é em um lugar, os protestantes dizem que é em outro. Enfim, mas não importa. O morto que ressuscitou, não importa onde era a sepultura dele. Ressuscitou. Jesus ressuscitou, então ele venceu a morte. Então a sepultura só lembra um tempo em que ele esteve sob o domínio da morte. Então não é uma grande coisa para quem ressuscitou. E Jesus também não deixou osso porque ele ressuscitou os ossos, a carne dele. Então Jesus não tem osso em cemitério, não tem sepultura, e se tiver, não tem muita importância, porque ele venceu a morte. Mas existe um outro ser que não tem osso e nem sepultura. A Bíblia chama de espírito imundo, demônio, serpente, Satanás.
E ele não tem osso porque ele não nasceu. Ele não encarnou como Jesus encarnou. Satanás nunca encarnou, nem vai encarnar. Ele apenas possui seres humanos, vai possuir o anticristo, a besta, e o falso profeta, mas encarnar e nascer como homem, ele não vai fazer, não vai poder. Porque ele não tem esse poder e não será dado a ele esse poder. Ele também não tem sepultura, porque para ser sepultado precisa nascer, encarnar, e ele não encarna. Ele apenas possui os corpos. Então vejam, esse mito da Maria Negra Aparecida pode agradar a algumas pessoas da raça negra, por exemplo. Finalmente um negro é adorado nas paróquias católicas e nas basílicas católicas e a sua imagem. Mas eu pergunto, tem alguma lógica, algum bom senso adorar a imagem de uma mulher negra que não é mulher, que não encarnou, que não nasceu, que não morreu, que veio de um mito, de uma lenda? Será que isso agrada a Deus? Então, com muito amor, eu chamo a atenção dos irmãos católicos, porque esse desvio pode ofender a glória de Deus, do Pai Todo-Poderoso, que já tem questionamentos sobre adoração de imagens. E uma vez mandou Moisés quebrar a serpente e jogá-la no rio, porque aquela serpente de ouro que curava pragas começou a ser adorada pelos judeus. Então, o culto de imagem já causou problemas em relação à ira de Deus. Nem sempre Deus foi bem entendido. E existe um inimigo de nossas almas, da nossa felicidade e da nossa salvação, que é especialista em criar mitos. Há milhares de anos ele cria mitos de ídolos, deuses falsos, na religião hindu, budistas, e menos na religião islâmica, porque ele deu exclusividade a Shiva, que é o Alá, daquele templo hindu de Meca que se transformou na mão de Maomé em templo de Alá. Então veja como é perigoso os líderes cristãos se envolverem com mitos que não têm osso, que não têm sepultura e podem ser mitos do inimigo de nossas almas para trazer doenças, violências, vícios e infiltração espírita no culto católico, que eu me considero católico. Então eu chamo a atenção aos padres de todas as paróquias do Brasil e do mundo para o perigo deste mito de Maria Negra, que não tem osso, nem tem sepultura. Shalom Hashem, que vos falou, Alf, oferecimento Ministério Igreja de Jesus.